Oi, pessoal. Boa tarde. Aliás, boa tarde, boa noite ou bom dia. Tudo depende do horário que você está assistindo esse vídeo. Bom, eu vim aqui hoje para gravar meu relato de parto da Helena. Para quem não sabe, eu sou mãe da Helena, que agora tem 2 anos. E a Helena nasceu de parto normal. Eu decidi por essa opção de parto desde o início, então nunca tive dúvidas do parto que eu queria desde o começo. E quando eu soube que estava grávida, meu médico perguntou para mim qual seria a opção de parto. Já de imediato eu falei, não, eu quero parto normal. Então, quando eu tava mais ou menos de 35 semanas, de 35 semanas eu já tava com 1,5 cm de dilatação. Então, o meu sonho tava acontecendo, né? E desse 1 dedo de dilatação eu comecei a andar bastante, caminhar, comecei a fazer bastante exercício. Inclusive, achei um suco. Me conte aqui nos comentários se isso deu certo para mais alguém, porque para mim deu certo. E até hoje eu não sei se realmente foi isso, né, que resolveu, que deu início. Enfim, tava chegando já nas 42 semanas de gestação e a Helena nada de querer vir ao mundo. E o meu médico falou assim, olha, você vai esperar até por volta das 39 semanas. A partir das 39 semanas você começa a frequentar um pronto atendimento, onde você pretende ganhar o teu bebê a cada 2 dias. E assim eu fiz. Na época, eu fiz o meu término de pré-natal com o meu médico, né, no posto de saúde, que eu fiz os meus 2 partos pelo SUS. E eu pretendia ganhar a Helena num lugar que chama Casa do Parto de Sapopemba. É uma casa de parto especializada em parto humanizado. E como meu sonho era ter o parto humanizado, eu procurei o local, procurei saber como que eu tinha que fazer, como que ia funcionar. E lá eu tava então fazendo pré-natal na casa de parto e tava finalizando o pré-natal também com o meu médico no posto de saúde. Enfim, o meu médico, na minha última consulta com 41 semanas, o meu médico me disse que eu tava já com praticamente 2 centímetros de dilatação, que era para eu caminhar bastante, procurar fazer bastante exercício, né, para poder ajudar na indução do parto. E caso não entrasse em trabalho de parto até 41 semanas e 5 dias, era para eu procurar o pronto atendimento e para eles me internarem e fazer a indução do parto, porque aqui em São Paulo, pelo menos pelo SUS, é muito difícil eles levarem assim uma gestação direto para um parto cesárea. Eles primeiro tentam de tudo para ter um parto normal, para ter um parto natural. E caso daí não consiga, aí sim eles encaminham para cesárea. No caso, somente se for, assim, situação de vida ou morte, no caso, né? Enfim, na casa de parto até então tava tudo certo, a Helena tava encaixadinha, tava tudo certo, tava tudo maravilhoso já. Para ela nascer, era só entrar em trabalho de parto. Só que na casa de parto eles não fazem indução, então você só pode ter o teu bebezinho lá se você já chegar lá em trabalho de parto. Você precisa iniciar a ficha, né, com 35 semanas. E após iniciar a ficha, aí se você entrar em trabalho de parto, você tem total liberdade para ganhar o teu bebezinho lá. Enfim, cheguei nas 41 semanas e 4 dias e nada de trabalho de parto. Eu já tava assim, meio que desesperada, porque eu queria muito o parto normal, né? Era o meu sonho, eu queria muito passar por isso. E aí eu fui na casa de parto no dia 6
6 de setembro. Ela falou assim, olha, o colo do teu útero já tá começando a afinar. Então pode ser que por esse entre amanhã e depois a Helena venha ao mundo, né? E aí eu pesquisei na internet sobre um suco de abacaxi, couve e gengibre e água, né, para complementar. Eu não sei ao certo se foi isso que me ajudou a entrar em trabalho de parto. Me conta aqui nos comentários se você teve essa experiência, mas na minha opinião foi isso, porque eu tomei o suco no dia 7 à noite e quando foi no dia 8, por volta de 8 horas da manhã, eu tive a primeira contração, assim, que eu percebi que foi algo diferente. Então, no dia 8, por volta de 8 horas da manhã, como eu falei, eu tive essa primeira contração, me acordou essa contração, eu tava dormindo, essa contração veio assim, já estourando e me acordou. Aí eu chamei meu esposo, na época a gente tava dormindo já na minha mãe, porque meu marido trabalhava dia sim, dia não. E como na época eu não tinha habilitação, nada dessas coisas, não sabia dirigir, não tinha habilitação, então a gente optou por ficar os últimos dias de gestação na casa da minha mãe, porque caso eu entrasse em trabalho de parto e ele estivesse trabalhando, a minha mãe poderia me socorrer. Então eu chamei o meu esposo, né, que estava do meu lado, falei, nossa, veio uma dor muito estranha agora. Ele falou, será que é hoje? Eu falei, ai, eu tô achando. E aí eu levantei, falei pra minha mãe, falei, mãe, eu tô com uma dor estranha e tal. Ela falou, olha, se for a dor do parto, você vai saber. As mães sempre falam isso, né? Na verdade, os mais velhos sempre falam isso. Que quando a dor vier, a gente vai saber. Enfim, levantei, fui fazer os meus exercícios. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui no meio o vídeo. Eu fiz um vídeo dançando um pagode. Meu marido colocou um pagode e tava dançando comigo. Vou ver se eu consigo colocar aqui no meio pra vocês verem. E então iniciei os exercícios para realmente engatilhar o trabalho de parto. Por volta de 2 horas da tarde eu já tava com contração de 7 em 7 minutos. Tava bem forte, nossa, tava terrível. E fui pra casa de parto, né? Que é onde eu já tava engatilhado, tava encaminhado para ganhar a Helena lá. E chegando lá na casa de parto, eu tava com 4 centímetros de dilatação. A enfermeira me examinou e falou, olha, você tá com 4 centímetros de dilatação, só que nós temos um problema. Eu estou sem o cardiotoco para poder monitorar o teu bebê. Então, como eu não tenho como monitorar o teu bebê, se o teu parto não evoluir, eu não tenho como continuar com você aqui, porque eu não sei, como é o primeiro, eu não sei se realmente você tem passagem, se o parto normal realmente vai dar certo, porque se precisar ir para uma cesárea, como eu te falei, não tem como ficar de olho no bebê. Então, eu vou te segurar aqui por volta de 4 horas. Se o seu parto evoluir, você ganha o seu bebezinho aqui e tá tudo certo. Agora, se o seu parto não evoluir, nós vamos ter que te encaminhar para o Hospital Vila Alpina, que ficava bem próximo. E nessa hora eu já fiquei um pouco desesperada, porque os relatos que a gente costuma ouvir de alguns hospitais é de enfermeiras rudes, que usam palavras que às vezes magoam a mãezinha, ou que não trata muito bem, enfim. Então eu fiquei um pouco desesperada porque eu não queria ganhar em hospital, eu queria ganhar lá, que era onde eu tinha pesquisado muito, já conhecia todos os profissionais que me atenderiam lá, mas tudo bem. Entrei pra sala, comecei a fazer os exercícios, né, que foi, digamos que, muito importante, né, para dar continuidade ao trabalho de parto. Fiz alguns agachamentos, fiquei na bola de pilates, as enfermeiras ficavam o tempo todo fazendo massagem nas minhas costas. Gente, é uma maravilha esse local. Eu indico para todo mundo que me pergunta, eu indico a casa de parto de Sapopemba, porque é muito bom, é maravilhoso, são ótimas referências, enfim. Fiz os exercícios, tudo, elas fizeram acho que mais 2 exames de toque em mim,
E no último exame de toque que elas fizeram, eu continuava com os 4 centímetros de dilatação. E aí, pro meu desespero, fui encaminhada para o Hospital Vila Alpina. E fiquei bem chateada com a situação, porque não era algo que eu queria, não estava nos meus planos que isso acontecesse, mas enfim, né? Fui encaminhada para o Hospital Vila Alpina, saí de lá da casa de parto com 4 centímetros, cheguei no Hospital Vila Alpina, já estava com 6,5 centímetros. Foi questão assim de 6 minutos de caminho, 5 minutos, no máximo 6 minutos de caminho entre um local e outro. E eu cheguei lá no hospital já com 6,5 centímetros de dilatação. Não vou dizer que foi maltratada, não vou dizer que não tiveram respeito comigo, porque eu fui muito bem tratada, fui muito respeitada. Quando eu cheguei no hospital com a cartinha de caminhamento, eu nem passei por triagem, eu subi direto para a sala da médica para ela me examinar e ver como é que tava a neném, ver como que tava a dilatação. Só que eu não achei assim tão humanizado quanto falam. Eu já cheguei com elas me colocando na ocitocina e eu acho que foi algo um pouco desnecessário, principalmente por ser o primeiro parto. Eu acho, pelo que eu sei, pelo que eu pesquisei, a ocitocina ela só é necessária quando você já está há muito tempo em trabalho de parto e isso não evolui. Ele demora muito para evoluir e a criança acaba correndo algum tipo de risco. Então, até onde eu pesquisei, a ocitocina ela só é necessária nesse caso, nessa circunstância. E eu cheguei com elas já me colocando ocitocina e fui furada diversas vezes porque eu sou gordinha e eu sou péssima para veia, enfim. Entrei e fui para um cavalinho de madeira que você fica assim se balançando para frente e para trás. Elas falaram que a Helena estava muito alta, que precisava descer mais para poder terminar de dilatar e encaixar de vez já para nascer. Então, fiquei nesse cavalo um tempão. Acho que eu fiquei por volta de 2 horas, eu não estava aguentando mais. E quando eles colocam essa ocitocina, as contrações não têm mais intervalo entre uma e outra. Porque como ela acelera o parto e acelera é como se ela acelerasse o útero para que ela expulsasse o bebê mais rápido. E então não tem mais espaço entre uma contração e outra. Você fica sentindo contração constantemente e isso acaba com o nosso psicológico. No meu caso, eu cheguei na casa de parto por volta de 5 horas da tarde, fui internada no Hospital Vila Alpina 8 horas da noite, ou seja, 8 horas da noite já eram 12 horas em trabalho de parto, então eu já estava sentindo dor por 12 horas. E cheguei lá, eles colocaram essa ocitocina, só aumentaram as dores. E eu me desesperei mesmo, gente. Eu passei tanta vergonha, vocês não fazem ideia. Eu não fiquei assim, gritando, berrando, fazendo escândalo, mas eu me desesperei muito com a situação, sabe? De estar num lugar estranho que eu não planejei estar, de estar com pessoas estranhas com quem eu não planejei estar. Graças a Deus, o meu marido pôde ficar comigo o tempo todo, porque eu já ouvi muitos relatos aqui no YouTube que não pode ficar com acompanhante, ou o acompanhante só entra depois quando ele nasceu, ou só entra quando já está no período expulsivo. Já ouvi diversos relatos. Mas graças a Deus, no meu caso, o meu marido pôde ficar comigo o tempo todo. Só que os planos também era que minha mãe ficasse comigo. E no hospital só pode ficar um acompanhante. Pelo menos aonde eu ganhei, só pode ficar um acompanhante. E então a minha mãe foi embora, quem ficou comigo foi meu esposo. Se não fosse por ele, eu acho que eu não teria conseguido. Porque ele foi uma pessoa muito calma, muito centrado. Ele foi muito tranquilo, muito paciente comigo. Porque quando a gente vai para Partolândia, como dizem muitas profissionais, né, dessa área, quando a gente vai para Partolândia, a gente fica totalmente fora de si. Eu queria, porque queria que me desse anestesia, ameacei chamar a polícia. Ameacei chamar a polícia se elas não me dessem anestesia. Eu tava implorando por uma analgesia e não pode, né? Eles não dão. No SUS é muito difícil eles darem a analgesia para dar um descansinho pra gente.
Enfim, me orientaram a ir pro chuveiro, que talvez dilatasse mais, porque fazia agachamento, não resolveu, no cavalinho também não resolveu, então me encaminharam, foi pro chuveiro para ficar na bola de pilates. Ela me orientou que quando a contração viesse era para eu pular na bola e quando a contração fosse embora era para eu rodar, fazer movimentos circulares, né, na bola. Então eu fiquei lá com as costas no chuveiro bem quentinho. Gente, confesso para vocês, se tiver essa oportunidade, façam isso, mas tenta fazer em casa, que eu acho que a gente fica um pouco mais à vontade, assim. Não fica com muito entre-sai de pessoas de fora e... Enfim, né? Faça esse exercício. Ele é muito bom, ele ajuda na dilatação e ele é uma analgesia natural, coisa que eu não sabia, eu não tinha pesquisado, então eu não sabia. Ele realmente é uma analgesia natural. E fiquei debaixo do chuveiro por mais ou menos uns 40 minutos. Antes de eu ir para o chuveiro, elas estouraram a minha bolsa. Outro procedimento que, pelo que eu pesquisei, não é necessário. A bolsa ela pode ser estourada naturalmente até o período expulsivo. E ainda assim acontecem casos de bebês que nascem empelicados, com a bolsa inteira, sem rompimento. E... Vitinha acordou. E foi um procedimento desnecessário. Quando ela veio para estourar minha bolsa, eu falei, isso realmente é necessário? Vai ajudar a acelerar o parto? Porque eu não estava aguentando mais de dor. Isso já era por volta de 10h30, 11 horas da noite. Não, era praticamente meia-noite. E eu tava há mais de 12 horas sentindo muita dor. E eu perguntei para ela, falei, isso realmente é necessário? Ela falou, olha, ajuda, né? Acelera, dá uma ajuda. E deixei, né? Autorizei, porque eu não tinha pesquisado sobre isso, não tinha procurado saber sobre essa situação. E acabei deixando. Elas estouraram a minha bolsa, só que quando elas estouraram a minha bolsa, não desceu água, não desceu uma gota de água. Isso me preocupou na hora e acabou me desesperando um pouquinho mais. Porque a Helena desceu e fez como se fosse uma rolha na boca do meu útero. Então não desceu água. A Helena ficou ali, nem subia, nem descia e ficou ali parada. Aí foi quando elas me encaminharam para o chuveiro para ver se ela descia de vez. E fiquei no chuveiro por volta de uns 40 minutos. Depois logo veio a médica, né, me examinar. Ela falou, vamos ver como é que tá tudo. Aí eu sentei naqueles banquinhos, né, que ficam nas salas de parto humanizado. Sentei naquele banquinho, ela me examinou e falou, olha, você já tá com 10 centímetros de dilatação, vamos empurrar agora pro bebezinho sair, pra tua bebezinha sair. E fiz acho que umas 3, 4 forças, ela falou, olha, você tá fazendo a força errada, você tem que fazer força de cocô. E eu fiquei com aquilo na cabeça, meu Deus, força de cocô, mas é assim, é estranho, porque o que a gente sente é realmente a vontade de fazer cocô. Só que a gente tem medo de fazer cocô durante o parto. Comenta aqui embaixo também se isso aconteceu com você, porque comigo aconteceu. Eu tinha muito medo de fazer cocô durante o parto. E ela ficava, faz força de cocô, e eu não conseguia fazer a força. Aí ela falou, olha, vamos pra cama, que eu acho que você vai se sentir mais à vontade, porque aqui no banquinho eu tô vendo que não vai dar certo. E quando eu levantei do banquinho pra ir pra cama, a Helena simplesmente coroou. A Helena, a cabeça, eu senti a cabeça da Helena coroando. Foi muito engraçado porque eu coloquei a mão e não conseguia sair do lugar. Eu senti o cabelinho dela, falei, gente, tá nascendo. Aí ela correu, todo mundo, tudo, e deitei na cama. Foi questão de eu deitar na cama, assim, mal me posicionei. A Helena fez o corpo, né? Ele faz a sua própria força a partir de determinado momento. No período expulsivo, o próprio corpo faz a força. E foi isso que eu senti, o meu próprio corpo fazendo a força. E quando eu fechei os olhos, gente, a minha neninha tava em cima de mim, assim, toda quentinha. Ai, que nenenzinho lindo, gente. E na época eu fiquei, assim, tão em êxtase, tão nostálgica com o que tava acontecendo, que eu não lembrei de filmar, não lembrei de tirar foto. Eu tenho acho que uma foto, tenho 2 fotos. Eu tenho uma dando na primeira amamentação e tenho uma foto dela quando ela
foi enroladinha assim nos panos. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui em algum lugar na telinha pra vocês verem, mas eu tenho essas duas fotos só do momento ali, da hora. Gente, é muito maravilhoso. É a sensação mais gostosa que uma mulher pode ter na vida. Um parto, independente de qual seja, uma cesárea, um parto normal, eu acho que é o momento mais especial, mais lindo na vida de uma mulher, gente. Ai, é muito maravilhoso. Eu aconselho muito. E então é isso, gente. Esse é o meu relato de parto, é o que eu me lembro. A Helena já vai fazer 3 anos, a Helena tá com 2 anos e pouco. E pelo que eu me lembro, assim, em riqueza de detalhes, é mais ou menos isso que eu declarei a vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo. Ative o sininho para receber as notificações. Deixe seu like e seus comentários aqui embaixo que eu vou ler tudinho. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.